A análise arqueológica permitiu identificar distintos espaços, denominados torre, scriptorium. E aí eu quero parar aqui. O que se encontrou em Qumran, Érica, em Qumran? Espaços, não um espaço, espaços, aonde eram destinados esses espaços à produção de manuscritos. Opa! Então, calma aí. Então, nós já estamos falando também de uma seita judaica chamada de essênios, que além da prática do banho ritualístico, que nós vamos chamar de batismo, os essênios batizavam, eles também tinham locais específicos onde eles produziam os seus manuscritos. Então, entre aspas, eu vou dizer assim, era praticamente uma prática profissional dos essênios, produzir os próprios manuscritos. E logo, a gente vai perceber, obviamente, que estes manuscritos não têm autógrafos, não tem uma autoria, é da comunidade, é da seita. Os escritos do Novo Testamento, quem estuda a questão do cânone a fundo, sabe que os pergaminhos mais antigos de Mateus, Marcos, Lucas ou João, o chamado os 4 evangelhos, não têm autógrafos. Mateus não escreveu Mateus. Marcos não escreveu Marcos. Lucas não escreveu Lucas. João não escreveu João. Ah, mas e depois? Depois alguém vai lá e põe Evangelho de Lucas. Alguém vai lá e coloca. Mas os primeiros escritos, os manuscritos mais antigos do Novo Testamento, não têm autógrafos. Não se sabe de quem é a autoria, quem de fato compôs. Inclusive, isso ficaria num assunto para uma próxima live, o Evangelho de João eu estou afirmando, eu não estou conjecturando, estou afirmando, é um evangelho essênio, ok? O idioma dos pergaminhos, parte deles em aramaico, parte em hebraico, podemos chamar também de paleo-hebraico, também tinham manuscritos em grego e também haviam manuscritos encriptados. Como é que seria encriptados o nome? Como é que eu posso dizer? Criptografados, desculpe o termo errado, manuscritos criptografados, porque os essênios, eles desenvolveram um tipo de criptografia, tá bom? Para alguns dos seus textos específicos. Mas a linguagem predominante ali é o hebraico, o aramaico e o grego também, tá bom? Então, vamos lá. Eles eram escritores, como eu falei, né, profissionais. Então, também tinha cozinha, tinha uma sala de reuniões, oficina de cerâmica, depósito de louça, um estábulo e um cemitério. É porque eu não coloquei aqui, mas tem a foto do complexo de Qumran todo escavado. Esse complexo, Érica, ele foi escavado, todo bonitinho, e tem uma foto aérea da escavação, lá de 1960, alguma coisa. E também você encontra facilmente o local desenhado, né? Baseado no local escavado, né? Arqueólogos idealizaram um desenho de como seria, de fato, a construção. E era até bonito, um lugar bonito até. Mas você tem todo o complexo escavado, com as medidas direitinho, tudo certinho, tá bom? Então é algo que vale a pena. Você ver as divisões, os cômodos, cada lugar onde era, tudo isso aqui com comprovações arqueológicas. A amplitude do sítio revela claramente um espaço de convívio coletivo. Embora sejam perceptíveis interrupções cronológicas nas camadas sucessivas do solo, ou seja, parece-nos que nós conseguimos verificar períodos em que determinada área foi construída, determinada área estava ocupada, em outro momento desocupada, atividades durante determinado período em cada localidade ali. É igual, às vezes, quando você constrói uma casa, não tem muito dinheiro ou recurso,
Aí tu faz um cômodozinho com um banheiro e uma sala. Aí depois tu faz um anexozinho, constrói um quarto pro teu filho. Depois tu, poxa, já entrou um dinheiro melhor, vou comprar um carro, vou fazer uma garagem aqui. Aí depois tu olha, pô, vou botar uma piscina nesse quintal também. Então você tem os extratos em que você consegue verificar a evolução das funções, a área que é ocupada, determinado tempo, desocupada. Aí você tinha um porão, aí você, pô, esse porão aqui agora eu vou fazer outra coisa nesse porão. Então você consegue verificar essas etapas de construção, ocupação, desocupação, ampliação do espaço, utilização do espaço para outra coisa, tá bom? A ocupação de Curã remonta a 152 antes da Era Comum, estendendo-se até a Guerra Judaica, de 66 a 70 da Era Comum, quando foi destruído e posteriormente ocupado por uma guarnição militar romana. Os habitantes, ao enfrentarem a invasão e perseguição romanas, ocultaram seus valiosos artefatos culturais, enquanto alguns fugiram e outros se uniram aos guerrilheiros da resistência, conforme atestado por Joséfo. O complexo ficou possivelmente desabitado até 132 ou 135 da Era Comum, a menos que tinha sido reocupado por judeus alheios à fuga anterior e desconhecedores dos esconderijos dos manuscritos. Uma das principais características dos essênios era a propriedade comum. Os novos membros entregavam seus pertences aos superiores, que recolhiam também os salários auferidos por cada sectário. A agricultura era a principal ocupação essênia. Tendo renunciado aos bens privados, os membros recebiam tudo o que precisavam: comida, roupas, cuidados. Outras peculiaridades incluíam o uso de roupas brancas, banhos rituais antes das refeições, dados apenas aos iniciados e cozinhados e abençoados pelos sacerdotes. A rejeição do sacrifício de animais, dos juramentos que sustentam as suas declarações e, sobretudo, do casamento. José, porém, admite que um ramo essênio adotou o estado de casado, desde que o sexo fosse usado apenas para fins de procriação. Então, uma coisa aqui que eu tenho que destacar: os essênios eram uma seita judaica, ok? Mística, esotérica, iniciática. Quando nós lemos o pergaminho 1QS, Regras da Comunidade, a admissão para você adentrar aos essênios era a renúncia através de um juramento por esse mundo caído, falido, destruído, que Javé iria destruir, tá bom? Eles se consideravam os remanescentes, nós vamos ver isso aqui também, e aí você fazia um juramento e passava por um batismo. Esse batismo, ele vinha acompanhado de um rito de iniciação. E após essa iniciação, você entregava os seus bens, isso também está registrado em Pergaminho dos Essênios, você tinha que dar os seus bens, literalmente, para o ecônomo da comunidade, é assim que Geza Vermes vai chamar essa figura em suas obras acadêmicas, ecônomo da comunidade, entregava os seus bens e você fazia um ano de preparação no deserto. E ao longo de 3 anos aproximadamente, que era um ano no deserto, depois você era incluído como um membro da comunidade, no 3º ano você podia dar a sua opinião, participar, votar até em questões referentes à comunidade. Lembrando que Flávio Joséfo ele foi o iniciado essênio. Ele escreve isso na obra dele. Ele passou, se eu não me engano, 3 anos lá nos essênios. Curiosamente, ele faz os 3 anos nos essênios, tá bom?